Olá, hoje é segunda-feira, dia 5 de fevereiro de 2024. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. Reforma tributária volta aos debates com retomada dos parlamentares ao Congresso na tarde de hoje. BNDES amplia financiamento de cooperativas agropecuárias. Pequenos negócios responderam por 8 em cada 10 empregos criados na economia em 2023. Tudo isso e muito mais agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. O Congresso Nacional retoma os trabalhos nesta segunda-feira. A sessão solene para a abertura do ano legislativo está marcada para as 15h. Na solenidade, será lida a mensagem do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com as principais metas do governo. Para este ano, o Congresso deve discutir as propostas que regulamentam a reforma tributária. Parte dos textos, como o que trata da atualização dos tributos sobre a renda, deve ser enviada pelo Planalto em março. E a reforma tributária vai promover, é claro, alterações no ordenamento tributário nacional, com alguns efeitos já percebidos pelos empreendedores a partir deste ano. Assunto para a nossa conversa de hoje na coluna FEComércio SP. Aqui comigo, Alberto Borges, assessor jurídico da FEComércio. Oi, Alberto, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião. Como vai? Tudo bem? Ótimo, tudo bem. Obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade de conversar com a gente. E, Alberto, qual será o impacto aí, falando de forma básica, para as empresas enquadradas no Simples Nacional? Perfeito. Existe sim um impacto apenas com relação a um sistema de recolhimento do tributo, do novo tributo, que adotou agora um sistema híbrido, né? Então, os efeitos das empresas que estão enquadradas no Simples Nacional, aquele regime diferenciado de recolhimento, ainda permanece. Porém, o que acontece é só com relação à transferência do crédito desses novos impostos que foram criados a partir da Emenda Constitucional 132, e que se muito discutiu isso daí, durou anos, né, de se aprovar uma reforma tributária, e aí a gente tem aí alguns efeitos que vai refletir, e principalmente nas empresas, microempresas, empresas de pequeno porte enquadradas no Simples Nacional, que ele pode se manter naturalmente no novo sistema, porém a gente fala que ele perde um pouco de competitividade, porque na transferência desses créditos fica limitado apenas a um valor bem diferente, menor, né, de acordo com aquelas tabelas que existem na própria legislação do Simples, ou se a empresa analisar e for melhor transferir créditos dos novos impostos, do IBS, CBS, na sua totalidade, ela vai, então, adotar um regime paralelo ao Simples Nacional. Então, ela vai recolher esses novos tributos, o IBS e a CBS, num sistema fora do Simples. Apenas para quê? Para transferir o crédito do imposto para o parceiro dele, a empresa com quem ele vai vender essa mercadoria ou prestar serviço. De alguma forma, ela tem uma relação comercial com outras empresas. Porém, o que acontece? Como se a empresa presta serviço ou vende para um consumidor final, não vai mudar muito, porque ela vai continuar aí, por opção dela, né, contábil, uma análise contábil, ela vai continuar no mesmo sistema, sem fazer essa alteração para aproveitamento do crédito 100%. Então, basicamente, a gente tem essas, vamos dizer, duas estruturas, né, um sistema híbrido, que ela pode, o microempresário, ele pode continuar no Simples, sem problema nenhum, ou ele pode escolher por um sistema híbrido, de que ele possa recolher esses novos tributos em uma guia separada, aquela tão conhecida, né, do recolhimento unificado para as empresas do Simples.
De qualquer maneira, aumenta a carga tributária de alguma forma, Alberto? Isso é principalmente para os prestadores de serviço, né? Então a gente tem aí, na nossa análise feita, uma elevação da carga tributária para as empresas prestadoras de serviço, né? E que ainda a gente não tem essa alíquota, mas os efeitos que a gente imagina que vai acontecer, sim, vai ter uma elevação de carga tributária. Existe aí a premissa do governo, quando se discutiu a reforma tributária, de que não haveria um aumento da carga tributária, mas para as empresas prestadoras de serviço, sim, vai haver, porque, vamos supor, hoje, atualmente, as empresas prestadoras de serviços, elas recolhem no máximo 5% do ISS, que é o imposto do município, né? Então, nessa nova sistemática, que a partir de 2026 começa a ser implantado a nova regra, o que vai acontecer? De 26 até 2032, esse imposto, os impostos que existem hoje, o ISS, ICMS, eles vão ter que ser eliminados, né? Então, vão ser substituídos ou pelo IBS ou pela CBS. Então, vai haver esse impacto, principalmente para as empresas prestadoras de serviço. E, além disso, Sebastião, se essa empresa ela analisar que ela vai adotar o sistema híbrido de recolhimento, né, até para transferir créditos na sua totalidade para o próximo da cadeia, ela vai ter o quê? Um ônus aí de cumprimento de obrigação acessória. Então, se você sai daquela filosofia que existe até hoje de simplificação do recolhimento do imposto, principalmente para as empresas do Simples, porque ela vai ter que recolher mais uma guia. Então, ela vai ter duas guias, vamos falar assim, né? Ela vai ter o sistema normal e um sistema paralelo para transferir esses créditos aí, oriundos da CBS ou do IBS ou da CBS. Então, além de custo um pouco maior, né? Pode ter aí com carga tributária um pouco maior, a simplificação não houve dessa forma, não vai haver dessa forma, né? Sebastião, a simplificação ela pode acontecer só depois, no ano de 2033, que aí sim nós vamos ter 100% da reforma tributária aprovada pela Emenda Constitucional 132 completamente integralizada em funcionamento. Então, particularmente, eu entendo que só após de 2033, né, aí sim você vai ter um sistema único mesmo, novo, né, da reforma tributária. Antes disso, acreditamos que vai acontecer aí uma certa complexidade no cumprimento dessa transição aí de um imposto velho para um imposto novo. Então, vai ter aí um momento meio complicado de acertos, de entendimento, para você seguir a nova sistemática. E não tem como fugir também, né, Alberto? Todo mundo está dentro desse processo e vai precisar vivenciar esse processo. Agora, para a pequena e média empresa também, com esses impactos todos, quais são as recomendações jurídicas também? O que é possível fazer ou se preocupar para que não tenhamos déficit jurídico também nessa mudança toda? O que é a orientação nesse caso? Bom, acompanhar as notícias aí, os trabalhos que a FEComércio vem fazendo, a gente tem mapeado essa necessidade de tornar o sistema simples, continuar com essa premissa para as microempresas, pequenos empresários, os MEIs, para que não onere a vida dele, porque, como todos sabem, as microempresas aí inscritas no Simples, pelo regime unificado diferenciado de tributo, tem uma grande importância, né, na atividade econômica. São inúmeras empresas que empregam muito. Então, se você onerar elas, provavelmente você vai desestimular na cadeia econômica a produção, a geração de emprego. Então, não é isso que a gente quer. A FEComércio ela sempre defendeu
a reforma tributária, de que seja realmente aprovada, mas sem aumento da carga tributária ou onerar a vida do empresário. O empresário ele tem um papel fundamental na atividade econômica de gerar emprego, produzir, né? E em contrapartida, sim, transferir a renda, transferir o recolhimento do imposto de forma certa para o Estado, para os municípios, para a União, para cumprir o papel deles, mas se você acaba sufocando, onerando a vida do empresário, o efeito é o contrário, né? O efeito é de um retrocesso na economia. Então, aquela reforma que tem aquelas premissas estabelecidas não vão ser cumpridas, né? Então, a gente, até 2033, a gente espera que todas as dúvidas, todos os sistemas, novos sistemas que vão acompanhar essa nova sistemática sejam definitivamente aprovados, implantados, sem nenhum ônus para o empresário, para o microempreendedor, e que agora a gente iniciou uma nova batalha, vamos dizer assim, que é a aprovação dos textos, né, da legislação complementar, com as alíquotas que realmente os empresários vão pagar. Então, a gente trabalha agora firmemente na discussão dos projetos de lei. A gente cumprimos aí uma etapa inicial de aprovar a emenda e agora a gente vai trabalhar nos projetos de lei, que aí sim a gente vai saber como vai ser a implantação desse sistema, principalmente com carga tributária das alíquotas e também o sistema de recolhimento. Ótimo. Tá certo. É para além da simplificação, é a eficiência dessa simplificação, né? E as discussões retomam hoje com a retomada também dos trabalhos no Congresso. Alberto Borges, assessor jurídico da FEComércio SP, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, é um prazer, viu, Sebastião? Tudo de bom. Seguimos. O BNDES anunciou nessa sexta-feira mudanças no programa Procapcred, com aumento de R$2 bilhões para as cooperativas, acesso ampliado a pessoas físicas e condições diferenciadas para o Nordeste. A linha com taxa fixa em dólar do crédito rural foi ampliada em R$4 bilhões para os agroexportadores. Mais detalhes a gente confere agora na reportagem de Fernanda Sete. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social aprovou um conjunto de medidas que amplia o alcance e melhora as condições de crédito para o setor agropecuário. As novas iniciativas foram apresentadas no evento realizado pelo BNDES, em parceria com a Organização das Cooperativas Brasileiras. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que o governo está construindo uma nova linha de crédito em dólar para custeio. Segundo ele, a medida deve contribuir com aqueles produtores que podem vir a sofrer com as mudanças climáticas. A linha de crédito dolarizada é uma inovação espetacular, porque, como dissemos já várias vezes, ela tem um hedge natural. Os juros internacionais são mais acessíveis, o BNDES tem um rating espetacular, tem capacidade de captação, é muito flexível, e a boa vontade do BNDES em trabalhar com esta linha de crédito pode, inclusive agora nesse momento de crise que possa vir acontecer para alguns que não colheram bem, ele tem a tranquilidade de ter uma linha dolarizada. O presidente Aloysio Mercadante destacou que as medidas divulgadas reforçam o compromisso do banco em promover a inclusão financeira e oferecer melhores condições de financiamento ao agronegócio. Ele destaca o valor de R$18 bilhões a mais de potencial de crédito para as cooperativas. Alavanca 9 vezes e anunciamos mais 4 bi agora nessa entre-safra de crédito, que é o Plano Safra, ele sai em junho. Nós estamos colocando mais 4 bi para o setor exportador em condições mais favorecidas, porque também a taxa de juros internacional em dólar, a tendência é de queda. Não imediata, mas é de queda nos próximos meses. O outro fator também importante que eu queria destacar é a queda da taxa básica de juros. Significa que o custo do crédito está caindo.
né? E ao cair, ele reduz a pressão na conta dos agricultores, dos exportadores, das empresas agrícolas. O BNDES aprovou o orçamento de 2 bilhões de reais e estendeu a vigência até o fim de 2025. O rol de clientes atendidos também foi ampliado. A partir de agora, o Procapcred passa a contemplar qualquer cooperado, pessoa física de uma cooperativa de crédito ou de banco cooperativo, desde que seja natural residente e domiciliada no Brasil. Além disso, foram anunciadas redução de taxas e alongamento de prazos, com foco especialmente nos cooperados das regiões Norte e Nordeste. Durante a reunião, foi anunciado ainda a linha de crédito para o setor leiteiro. São 40 milhões de reais por cooperativa, com taxas de juros de 8% ao ano e de 4% aos grupos vinculados ao Pronaf. Uma medida fundamental para o setor. A linha para o leite, o Aloysio acabou de anunciar hoje, o Procap Leite, 8% ao ano, 40 milhões de reais para cada cooperativa, as que são pronafianas 4% ao ano, 6 anos para pagar. Então, essa não é dolarizada, né? Essa é Procap. Então, essa parceria certamente vai estar ao lado dos produtores, aqueles que tiverem problema com a sua safra. O mais importante disso tudo é que nós criamos mecanismo do ano passado para cá, para estar sempre ao lado do produtor, nas incertezas, nas dificuldades e até no momento que ele quer investir e ampliar os seus negócios. Vamos saber agora quais os principais eventos que acontecem pelo Brasil e pelo exterior. A Bup Home, que reúne as principais marcas da indústria de utilidades domésticas, será de 18 a 21 de fevereiro no São Paulo Expo, na capital paulista. A Feninger, principal vitrine do setor joalheiro, acontece de 19 a 22 de fevereiro no Transamérica Expo Center, em São Paulo, capital. A Gill Food, a maior feira de alimentos e bebidas do Oriente Médio, que contará com expositores brasileiros, será de 19 a 23 de fevereiro no World Trade Center, em Dubai, nos Emirados Árabes. O Barco Show Bahia, a maior feira náutica da região, será de 22 a 25 de fevereiro no Terminal de Turismo Náutico, em Salvador. O Congresso de Atenção aos Pés será dias 25 e 26 de fevereiro no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo. A LACT, evento que reúne profissionais de viagens, será dias 26 e 27 de fevereiro no WTC Center, em São Paulo. E a Biojoias acontece dias 27 e 28 de fevereiro no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. No próximo bloco, gastos de turistas estrangeiros no Brasil em 2023 foram maiores do que na Copa do Mundo. Nós voltamos em 2 minutos. Faltam 10 minutinhos para o meio-dia pelo horário de Brasília. Estamos de volta e ao vivo com o Jornal do Empreendedor, segunda edição. E olha, pelo terceiro ano seguido, as micro e pequenas empresas foram as grandes protagonistas na geração de novos postos de trabalho no país. Os pequenos negócios responderam por 8 em cada 10 empregos criados na economia em 2023. O setor de serviços foi o destaque, com 631 mil novas vagas. Os dados são do Sebrae a partir do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. O avanço da tecnologia nos surpreende pela velocidade com que surgem novas ferramentas e de possibilidades inúmeras de usos. As últimas discussões envolvem a utilização dos equipamentos de realidade aumentada e virtual, inclusive nos negócios. Vamos falar sobre esse assunto então com Andressa Sintra, futurista e especialista em inovação do Sebrae. Oi, Andressa, tudo bem? Tudo bem, Sebastião? Obrigada por nos convidar novamente para estar aqui com vocês falando de inovação. Ótimo. Obrigado a você mais uma vez
por aí ter disponibilidade de conversar com a gente também, o seu tempo. Andressa, a gente está falando aí do Apple Vision, é isso? Esse novo óculos de realidade mista da Apple. E me fale, quanto essas novas tecnologias, como tendo como exemplo, eles impactam aí nos negócios, podem mudar no nosso cotidiano? Sebastião, a gente teve na semana passada, né, esse lançamento do Apple Vision Pro, que já abalou aí o mercado de tecnologia e fez muita gente se perguntar aí o que você está nos perguntando agora, como é que isso vai mudar a nossa vida e mudar os negócios. Olha, a realidade aumentada e a realidade virtual, nessa ordem, conforme esse gadget, né, esse aparelho novo aí da Apple nos possibilita adentrar, já vinha sendo aí um assunto constante desde aquele hype, daquele boom do metaverso, né? A gente teve até o famosíssimo Facebook trocando de nome para Meta e Mark Zuckerberg sendo um grande entusiasta desse universo aí da realidade virtual e aumentada. No entanto, a gente teve aí uma baixa, saiu um pouco do foco dos analistas de futuros e de tecnologias, porque realmente a tecnologia não estava ainda tão preparada para ser disseminada. No entanto, agora, com o Apple Vision, as coisas mudaram um pouquinho. Então, é o primeiro gadget que a gente tem uma usabilidade, né, uma facilidade de usar, para não utilizar as mãos quando fazemos o uso dos aplicativos, dos softwares, uma pesquisa. Então, a Siri, né, que é assistente virtual, está bastante utilizada nesse aparelho, assistente virtual da Apple, e aí a gente começa uma mudança de comportamento. Sendo bem objetiva na resposta da sua pergunta, o que muda? Muda tudo. A gente acabou de ver aí uma intensa transformação digital, colocando aí toda a praticidade dos serviços na palma da nossa mão, não literalmente, né, mas pode vir até ser, com os aparelhos celulares, e agora a gente está vendo que é bem possível que no próximo passo a gente não mais precise dos celulares. Você vê essa possibilidade? Os celulares estariam com os dias contados? É possível, é? É possível sim, e vou dizer mais, é bastante provável. A gente vai ver aí nos próximos anos a diminuição do uso tão intenso dos celulares, convivendo aí com outros aparelhos que não prescindem, né, que não precisam que nós utilizemos diretamente as mãos. Então, a voz vai ser muito usada e também o movimento dos olhos. Então, quando a gente utiliza, por exemplo, o Apple Vision Pro, e essa é a grande novidade dele, a gente não precisa ficar com as mãos ocupadas. Então, é por aí que começa a mudança de comportamento. A gente teve alguns outros aparelhos, uma parceria com a Ray-Ban, Facebook e Ray-Ban, nos últimos anos. Fomos avançando um pouquinho na condição de comandos de voz, e agora me parece que com esse lançamento a gente dá um passo bem grande na liberdade das mãos quando vamos utilizar aí as facilidades da internet. Andressa, mas você vê democratização nessas novas ferramentas, nesse avanço todo da tecnologia, assim como foi o celular, né, onde todos nós temos acesso e tal. Primeiro que a Apple Vision Pro nem está acessível para o Brasil ainda, né? É só para os Estados Unidos, talvez para o ano que vem, enfim. Mas ainda assim, com toda essa mudança, daqui a um tempo é democrático, eu digo, trazendo para os negócios e pequenos negócios, a gente vai poder usar isso assim? Vai sim, Sebastião. Hoje, realmente, o aparelho é bem caro, até para os padrões americanos. Mas aqui no Brasil, a versão mais cara sairia em torno de R$25 mil, que é em torno de $5.000, se você for comprar com os aparelhos, baterias, estojos, as coisas que podem vir junto aí
com o Apple Vision Pro. Então, realmente é um aparelho caro ainda, mas a sua pergunta é ótima, porque o que nós temos visto acerca de tecnologias é uma redução de preço muito rápida quando esses benefícios conquistam o público, né? O público começa a receber versões um pouco mais simples, às vezes, versões que são de outras companhias. Então, a tendência é de que realmente esse preço abaixe muito e já nesse ano, em 2024, o aparelho, o primeiro, né, dessa nova geração, já começa a ser vendido em outros países. Não temos previsão para o Brasil ainda, mas eu volto para contar quando ele chegar por aqui. O futuro hoje é tão rápido, né? Não dá mais nem para a gente dizer assim, vamos esperar para ver. Não, vamos nos preparar para ver, mais ou menos por aí, né, Andressa? Olha... Exatamente. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco, viu, Andressa Sintra, futurista e especialista em inovação do Sebrae. Obrigado, Andressa. Tchau, obrigada. Até mais. Olha, os turistas estrangeiros que visitaram o Brasil no ano passado deixaram no país 6,9 bilhões de dólares, o equivalente a 34 bilhões e meio de reais. O levantamento é do Banco Central e foi divulgado agora pela manhã. E esse valor marca um recorde histórico. Supera a arrecadação registrada em 2014, durante a Copa do Mundo. A movimentação supera em muito também a meta estabelecida no Plano Nacional de Turismo, que era de um crescimento da receita pela vinda dos estrangeiros no ano passado de pouco mais de 8,5%. O resultado foi um crescimento de 41%. Os turistas argentinos foram os que mais visitaram o país em 2023. Depois, turistas dos Estados Unidos, Chile, Paraguai e Uruguai. Da Europa, os franceses foram os que mais viajaram para cá. Bom, e assim a gente termina essa edição do Jornal do Empreendedor. Outras notícias ao vivo a gente tem na edição das 7h30 da noite. Uma ótima tarde para você, ótimos negócios e até mais.